Espírito Santo, Consolador, Consolador, amigo mais certo na hora da dor. Espírito Santo, meu bom professor, me ensina a servir, Jesus Salvador. Então, este professor que é o Espírito Santo vai nos ensinar agora a sua vontade. Amém? Nós, na semana passada, lemos do capítulo 3, versículo 13 ao 18. E vimos que existem dois tipos de sabedoria. A sabedoria lá do alto e a sabedoria terrena. A sabedoria lá do alto, conforme o versículo 17, ela traz para a pessoa, ele faz com que a pessoa manifeste a seguinte característica. Primeiramente, pura, pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e bons frutos, imparcial e sem fingimento. E qual é a consequência de ter todas essas características? Versículo 18. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Então a pessoa tem paz e ainda promove a paz. A sabedoria do alto traz isso. Agora, a sabedoria terrena, que é o assunto de hoje, no versículo 15, ela é caracterizada por três coisas. Diz assim: esta não é a sabedoria que desce lá do alto. Antes é o quê? Terrena, faça assim com o dedo, terrena. Depois, animal e demoníaca. Então, a sabedoria terrena é caracterizada por três coisas. Primeira delas, terrena. Ou seja, é mundana, é cá de baixo. Quando a gente conversa com as pessoas que se julgam sábias, elas têm os seus pensamentos completamente contrários aos pensamentos de Deus. Depois você pode ler na sua casa, no livro de 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 19, está escrito assim: porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Então, a sabedoria cá de baixo, das pessoas mundanas, descompromissadas com Deus, é loucura para Deus. Assim como a nossa sabedoria, a sabedoria lá do alto, a sabedoria de Deus, é loucura para eles. Por exemplo, como nós falamos na semana passada, a sabedoria lá do alto é pacífica. Ela é tratável. E para as pessoas lá fora, é loucura você tratar bem uma pessoa que te trata mal. Para as pessoas lá fora, é uma loucura você amar aqueles que te odeiam. Assim como a sabedoria de Deus é loucura para os que estão lá fora, a sabedoria daqui deste mundo também é loucura para aqueles que são cristãos, para aqueles que são de Deus. Por exemplo, você já deve ter ouvido pessoas que se julgam sábias e dizem assim: eu não preciso ir à igreja para buscar Deus. Eu busco a Deus em qualquer lugar. Quem já ouviu pessoas falando isso? Mas você vê como é loucura. A pessoa, ela se sujeita a ir à escola porque quer aprender. Ela se sujeita a ir ao médico porque quer ser consultado, quer se consultar, quer um tratamento. A pessoa vai a um ginásio porque quer cuidar da saúde. A pessoa está com saudade de um filho, de um familiar, vai à casa do familiar. Para tudo, a pessoa se dispõe a sair de sua casa para ir em busca do que quer. Mas com Deus é diferente. Com Deus ela pode buscar em casa mesmo. Com Deus ela não precisa se dar ao luxo de fazer esforço algum. Você entende isso ou não? O que é que está escrito ali atrás? Lê ali. O que é que está escrito na Bíblia, lá em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 16? Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Não acabou não, continua. Porque escolhi e santifiquei
esta casa, para que nela esteja o meu nome perpetuamente. Nela estarão fixos os meus olhos no meu coração todos os dias. Então Deus instituiu a igreja, a sua casa. Pode ser bonita como essa, linda como essa, ou uma igreja simples, mas que tenha o seu nome, para que ali possam estar 2 ou mais pessoas reunidas no seu nome, como disse Jesus. Mas as pessoas lá fora não conseguem entender isso, porque a sabedoria delas não encaixa com a sabedoria de quem? De Deus. Percebe-se ou não? E tantos outros exemplos, que, por exemplo, há pessoas que a sabedoria delas, elas se julgam sábias e dizem assim, eu não acredito em Deus. Se Deus existisse, não havia sofrimento. Se Deus existisse, não havia crianças morrendo, pedófilos e uma série de injustiças. Como se o fato de Deus existir o obrigasse a resolver o problema de todos. Mas você vê que tem pessoas que estão sofrendo, elas são capazes de aceitar um copo de bebida, ou um cigarro, ou uma droga na rua, mas se você oferecer para ela oração, ela não aceita. A gente foi evangelizar ontem, por exemplo, e oferecemos. Quando a gente vê alguém doente na rua, a gente oferece. Quando a gente vê uma pessoa desesperada, com um problema familiar, a gente pergunta se ela aceita uma oração. Não quero, obrigado. Você vê que as pessoas não querem. E você acha que Deus é obrigado a mudar a vida de uma pessoa desse nível? Então não é porque Deus existe que a vida dessas pessoas vai mudar. Vai mudar se elas se voltarem para Deus como você está a fazer. E a sua vida tem sido mudada. Mas as pessoas com a sabedoria cá de baixo, não. Está sempre tentando arrumar uma justificativa para não pagar o preço. Para não querer acreditar. Porque o pior incrédulo é o que não quer crer. É aquele que resiste querer saber para não acreditar. Sabe aquela pessoa que pensa assim, eu prefiro não saber para não ter de acreditar? Então, ele fica inventando desculpas na sua sabedoria para não querer crer, porque não há razões para a pessoa duvidar sequer da existência de Deus. Amém? Qual é a segunda característica da sabedoria terrena? Carnal. Animal. E quando diz animal, está se referindo ao instinto. Por exemplo, há um tempo atrás eu falei para vocês, eu preguei aqui para vocês sobre a diferença do homem e do animal. Você vê que o homem domina sobre os animais, mas ele não domina porque é mais forte, porque há animais que são mais fortes. Ele não domina sobre os animais porque seja maior, porque há animais maiores. Há animais que enxergam melhor do que nós, os seres humanos. Há animais que ouvem melhor, que sentem o faro melhor do que nós e que têm muitas características que trazem vantagem em relação a nós. Mas por que o homem domina sobre os animais? Porque nós somos os únicos animais dotados de uma capacidade de quê? De pensar. De pensar. E quando o homem não pensa, ele fica no mesmo nível até inferior do que os animais. E a sabedoria terrena, ela faz isso. Ela provoca na pessoa, ela anula na pessoa a capacidade de pensar. E ela passa a agir pelo instinto. Você vê que tem gente que toma decisões, fazem escolhas movidas pelo instinto. Tem pessoas, como o caso do senhor Antônio que deu testemunho, agir agressivamente, impulsionado pelo instinto carnal, pelo instinto animal, porque bastava ele pensar, peraí, eu não devo fazer, não foi para isso que eu casei. Mas quando a pessoa não pensa, ela age assim, e se torna igual aos animais. Por exemplo, eu estava dando um exemplo aqui de 7h30 da manhã. Se você pegar o seu cão e sair na rua, e ele encontrar uma cadela que está no cio, ele é capaz de cruzar com a cadela sem nunca ter visto. Não é assim? Sim ou não? Por causa do quê? É o instinto dele. Ele não está fazendo mal, é o instinto dele. E quantos jovens fazem isso nas noitadas? Que não conhecem a pessoa de lado algum, são capazes de ter uma intimidade, uma relação sexual com um jovem que nem sabe o nome. Porque não pensam, agem como animais. E a sabedoria terrena é assim. E a sabedoria terrena, animal, é assim. A pessoa diz assim, mas isso é amor.
Mas isso é amor. Amor nada. Isso é instinto carnal. Porque o amor não nasce de um olhar. O amor não nasce de um encontro da noite para o dia. Isso é um instinto animal, um instinto carnal. E a pessoa que apela para essa sabedoria, que vive com essa sabedoria terrena, é assim, vive tomando decisões pelo instinto. Não é à toa que existem mães solteiras, não é à toa que existem filhos revoltados porque cresceram e não tinham lar, e uma série de outros problemas. Por quê? Porque não tem a sabedoria do alto. Qual é a terceira característica? Demoníaca. E por que é demoníaca? Se você observar no versículo seguinte, o apóstolo Tiago diz assim: pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Ou seja, ela é demoníaca porque ela traz essas duas vertentes, inveja e sentimento faccioso. Quando você lê lá no livro de Ezequiel, no capítulo 28, sobre a queda do diabo, você vê que quando ele era o anjo de luz, ele teve esses dois comportamentos. Ele teve inveja de Deus, querendo ser igual e superior a quem? A Deus. Não suportou ver Deus acima de todas as coisas, ele teve inveja e teve também um sentimento faccioso. Faccioso é divisor. Uma pessoa facciosa é aquela pessoa que está sempre colocando um contra o outro, causando rebelião, causando divisão. E não foi isso que o diabo fez quando ele caiu? Quando ele deixou de ser Lúcifer para se tornar em Satanás, quando ele deixou de ser o anjo de luz para se tornar em diabo, ele convenceu a terça parte dos anjos a se rebelar contra Deus, como ele também fez. Então, a sabedoria terrena é assim. Você vê que as pessoas se unem, são muito mais propensas a se unir para o mal do que se unir para o bem. Há uma chance, há uma possibilidade muito maior das pessoas elas se unirem com um fim mal do que se unirem para o bem. Então, por isso, essa sabedoria terrena deste mundo é demoníaca, porque traz dentro delas as características do diabo: inveja e sentimento faccioso. Então, com isso, você tem que fazer uma avaliação. Qual é a sabedoria que você quer ter? Você quer viver segundo o que as pessoas pensam cá neste mundo, aqui, terrena, ou você quer viver com a sabedoria lá do alto? Porque você vai entrar em conflito. Não tem como você viver neste mundo com a sabedoria lá do alto e não ser conflito, não ter que passar por conflitos, porque você vai pensar diferente deles. Imagine uma multidão caminhando numa direção e você caminhando na direção contrária. Vai haver esbarrões, vai haver momentos em que você será empurrado, conflitado, vai haver momentos em que você vai se sentir sozinho, porque a multidão é como se tivesse aqui, imagine uma multidão de pessoas caminhando para o abismo, e você no sentido contrário querendo caminhar para o céu. Então é impossível você remar contra a maré, é impossível você caminhar de forma contrária ao que as pessoas caminham e não tenha que sacrificar, e não tenha que se desprender dos maus costumes, não tenha que se desfazer de velhos hábitos, não tenha que enfrentar pessoas que vão lhe virar as costas por conta de você pensar diferente deles. Por isso Jesus disse, não se pode servir a dois senhores. Por isso Jesus disse que se quem não negar a ele, não negar a si mesmo, não pode seguir a ele. Porque para ter essa sabedoria do alto e rejeitar a sabedoria terrena, animal, demoníaca, você tem que sacrificar. Você tem que renunciar. E não é só hoje, não. É dia após dia. Dia após dia. Mas você pode ter certeza, o fim será a paz no seu interior. Você pode enfrentar um inferno inteiro ao seu redor, pelo fato das pessoas não aceitarem a sua escolha, mas aqui dentro você tem paz. Agora, se você faz a vontade deles, você pode não ter brigas ao seu redor, mas você nunca vai se sentir em paz, porque você sabe o que é certo e está fazendo o que é errado. Você sabe qual deve ser a atitude a tomar, mas escolhe fazer a atitude contrária. Por isso, nunca você vai ter paz.
esse jejum de desintoxicação espiritual é para quem quer essa sabedoria do alto. É para quem quer estar em comunhão com Deus. Eu não sei se você tem aí, e pode abrir a sua Bíblia em Mateus, capítulo 17. No versículo 1, está escrito assim: 6 dias depois, tomou Jesus consigo. Veja só os verbos. Jesus o quê? Tomou consigo. Quem ele tomou? Pedro e os seus irmãos Tiago e João. Tem pessoas com a sabedoria terrena, animal e demoníaca, que são tomadas pelos sentimentos, são tomadas pelos instintos, são tomados pelo que os outros pensam, são tomados pelo sentimento de inveja, o sentimento faccioso, mas há quem seja tomado por Jesus. Pedro, Tiago e João foram tomados por quem? Jesus. E os levou. A pessoa que é possuída por Jesus, Jesus leva, Jesus conduz, Jesus dirige. Ela deixa de ser dirigida pelo sentimento faccioso, deixa de ser dirigida pela inveja, deixa de ser dirigida, conduzida pelos instintos animais demoníacos, pelos instintos carnais, terrenos, e passa a ser conduzida pela sabedoria lá do alto. Às vezes, eu já vi pessoas darem testemunho e dizer assim: olha, pastor, eu tive um comportamento tão cristão, tão certo, que depois que eu fiz aquilo, eu me surpreendi. Eu me surpreendi porque eu sei quem eu fui esses anos todos. E eu consegui perdoar fulano. Olha, eu consegui não discutir. Ela se surpreende com a sua própria atitude que teve. Por quê? Porque aquela atitude foi levada, foi provocada pelo fato dela estar possuída do Espírito Santo. Amém? E os levou aonde? Em particular a um alto monte. Quantos discípulos Jesus tinha? Mas quantos ele levou em particular? 13. Olha para mim, por favor. Quantas pessoas vêm à igreja? Mas quantas têm uma vida em particular, de intimidade com Deus? O que é trazer uma pessoa em particular? Você traz uma pessoa em particular e mais 2 juntos? Você traz uma pessoa em particular e entra um vizinho, um estranho? Não, em particular é você e aquela pessoa. Esse jejum, só quem quer ter essa vida de particular, quem quer ter essa intimidade com Jesus, quem quer conhecer Jesus, não por informações da boca do pastor, não por pregações de todos os domingos, mas quer ter uma vida pessoal, íntima com Jesus, quer ter uma vida particular com Ele, vão se dispor a renunciar às suas distrações. Lembra de Marta e Maria? Enquanto Marta estava distraída com muitas coisas, Maria estava onde? Em particular com Jesus, aos pés de Jesus. E o que é que Jesus disse? Marta, Marta, andas inquietas e preocupadas com muitas coisas, enquanto Maria escolheu a boa parte, escolheu ficar aqui em particular comigo, escolheu deixar as coisas para depois e se importar com o mais importante. Esse jejum de Daniel é para você que é isso. Se você não quer, então continue com as suas distrações, continue vivendo com a sua vida do jeito que você acha melhor. Mas se você quer ser diferente, seja diferente. Se você quer ser diferente, quer que o Espírito Santo te torne diferente, faça diferente. Nesses próximos dias, não importa se essa primeira semana você, de repente, viveu igual tem vivido todos os dias. Mas se você quer terminar esses 21 dias diferentes, então comece já hoje a sacrificar coisas para chamar a atenção de Deus. Sacrificar coisas, sacrificar sentimentos, sacrificar pensamentos, sacrificar distrações para agradar a Deus. Não tenha a sabedoria deste mundo pensando o seguinte: mas ele me conhece, eu não preciso fazer isso para ele me conhecer. Não, mas você não está fazendo para ele te conhecer, não, porque ele já te conhece. Você está fazendo para chamar a atenção dele, para mostrar para ele com atitude que você quer
o Espírito dele mais do que todas as coisas. Amém?